Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia nos diz no Salmo 133, no verso 1: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E por que, Rafaela, é tão bom que os irmãos vivam em união? Porque uma casa dividida não subsiste. A Bíblia nos diz em Mateus, no capítulo 12, no versículo 25: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Uma casa dividida, uma cidade dividida não subsistirá. A união que a Bíblia fala aqui no Salmo 133, no verso 1, diz respeito à união são pessoas juntas, unidas com o mesmo propósito. Ou seja, pessoas juntas, unidas pelo mesmo propósito, unidas na casa pelo propósito da família, unidas na igreja pelo propósito do reino de Deus. Irmã Rafaela, quer dizer que vou sempre concordar com os posicionamentos dos meus familiares, ainda que sejam contrários aos meus? Não. Eu não estou dizendo que você vai sempre concordar, mas ainda que você discorde, você deve respeitar e é possível ter união. Como é possível, irmã Rafaela, manter a união com pessoas que eu discordo do posicionamento, que têm, comportamentos diferentes e comportamentos até contrários aos princípios que eu acredito, aos princípios bíblicos? É possível você manter a união, você expondo o seu posicionamento, né? Você não vai se calar, você expõe o seu posicionamento, mas você respeita. Porque a Bíblia nos diz que no que depender de vós, tende paz com todos. Então, eu costumo dizer que eu tenho paz com todos. Quem não tiver paz comigo, aí é, né? Aí é problema do outro, mas eu tenho paz com todos. Isso não significa que eu sempre concorde com os meus familiares, não, absolutamente não. Muitas vezes eu discordo, eu exponho, o meu posicionamento contrário, eu respeito a pessoa, eu trato bem a pessoa e assim é possível, ter união com a pessoa. Eu bem sei, meus irmãos, que há pessoas que são de difícil convivência. Pode estar aí se questionando ou mesmo afirmando, você não faz ideia, irmã Rafaela, de como é, o temperamento das pessoas que eu convivo. Verdadeiramente eu não faço. Eu sei que em todos os ambientes, e a nossa primeira sociedade é o nosso núcleo familiar. Tem pessoas que são de mais fácil convivência e pessoas que são de menos fácil ou de difícil convivência. Mas se você seguir o que a Bíblia diz, ao seu respeito, quem você é? Você é filho e filha de Deus. E sendo filha e filho de Deus, sendo discípulo de Jesus, você deve ter um comportamento coerente com aquilo que Deus nos ensina, É seguir o exemplo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é seguir o exemplo de Jesus. Quando essa pessoa tem um comportamento desrespeitoso, irmã Rafaela, o comportamento do outro diz mais, diz mais respeito, ao outro do que a você. Eu acredito que quando uma pessoa tem um comportamento, que é desrespeitoso com outra pessoa, isso diz mais sobre a pessoa que teve esse comportamento do que sobre a pessoa, que foi alvo desse comportamento, porque há uma máxima que diz assim: pessoas curadas curam e pessoas feridas ferem. Então, não se deixe influenciar, pelas más influências. Não siga maus exemplos, mas siga o exemplo de Jesus, porque ele é perfeito, ele não muda, ele continua sendo Deus. Uma das primeiras ministrações que eu ouvi, na igreja que eu congrego, que é na Igreja Evangélica Vale da Bênção Central, o meu pastor, que é o meu pastor, que é o pastor Nicásio Moura, uma das primeiras ministrações, ele disse assim: que nunca olhe para o vaso, porque todo vaso é falho, mas o Deus que nós servimos, ele é perfeito. E eu guardei isso no meu coração. E isso me ajudou em vários momentos da minha vida a permanecer olhando para Jesus. Entendendo que, sabe, pessoas nos frustram porque nós também frustramos as pessoas. Eu e você, nós somos seres humanos, E na nossa humanidade, certamente, há limitação, há falha, há erro, perfeito mesmo, É o Senhor Jesus. Mas isso me ajudou a permanecer com os olhos em Jesus, entendendo que quando alguém nos decepciona, não é sobre Deus,
Deus, ele continua sendo perfeito, fiel, verdadeiro, alfa e ômega, início e fim. Ele é o primeiro e o último. Não há outro como o Senhor. Mas quando alguém nos magoa, nos decepciona, tem mais a ver com a pessoa, porque é uma máxima que diz assim: pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Provavelmente você também, em algum momento, já feriu alguém, né? Em algum momento já causou dor em alguém. E provavelmente, né, você recebeu misericórdia. Se não foi da própria pessoa que você teve esse comportamento, mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a palavra do Senhor nos diz que quem usa de misericórdia recebe misericórdia. Não é sobre mim e não é sobre você, mas é sobre o nome que nós carregamos. É sobre a presença de Deus em nós, né? É sobre o nome de Jesus. Entenda que você precisa dar um bom exemplo com a sua própria vida. Eu acredito, né? Assim como Paulo disse, quando necessário, pregue. Então, o nosso maior testemunho é a nossa própria vida. Muitas vezes, né, o outro tem comportamento bem incoerente conosco, mas isso não pode definir quem você é. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Você é quem Deus diz que você é. Você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Então peça a Deus graça, busque no Senhor, né, estratégia para conviver bem com as pessoas. Não seja você motivo de desunião, não, né? Se não há paz na pessoa, mas você tem a paz do Senhor. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Então, a paz do Senhor é a paz que excede todo entendimento. Receba a paz do Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Que a partir de hoje Deus lhe dê graça para que os seus relacionamentos sejam conduzidos, né? Tendo Jesus, né, como direcionamento. Que você siga, que você seja um discípulo de Jesus, porque vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena permanecer no Senhor. Ele é maravilhoso, ele é fiel, ele não muda. Aleluia. Mas o Senhor, ele pode, ele é poderoso, ele faz, ele move, ele realiza. E ele faz, né, infinitamente mais. A palavra do Senhor diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Se agrade do Senhor primeiro. E assim ele satisfará os desejos do seu coração. Busque primeiro, né, o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você prioriza a Deus, Ele cuida de tudo para você. Você tenha, né, união com as pessoas, união com seus irmãos, e você possa viver essa palavra de quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O primeiro passo é decida perdoar. Decida perdoar o seu irmão, decida perdoar a sua irmã, decida perdoar o seu amigo, a sua amiga, decida perdoar quem lhe magoou. Sabe, perdão é decisão, perdão não é sentimento. A gente decide perdoar. E perdoando o outro, né, a gente se libera e libera o outro, tira o fardo das nossas costas. E aí sim, né, você diz: Espírito Santo de Deus, me ajude a perdoar essa pessoa. Mas primeiro você precisa decidir. Eu acredito que, né, não há ninguém que seja tão bonzinho que acorde um dia e diga: ah, como eu sou tão maravilhosa, estou com vontade de perdoar essa pessoa por esse comportamento incorreto comigo. Não. Nós não sentimos esse tipo de vontade. A Bíblia nos diz que a carne milita contra o espírito. Então, há uma guerra que é diária, né? Da nossa carne contra o nosso espírito. E quem vai vencer, irmã Rafaela? Vai vencer que você alimenta mais. Se você alimenta o seu espírito vai se sobrepor, vai vencer sobre a sua carne. Se você só alimenta a sua carne, né? A sua carne vai vencer. Então, quem é que você quer que vença? Eu quero que o meu espírito vença, né? Eu quero viver, né? E quero ser conduzida pelas coisas do céu, porque a Bíblia nos diz que nós não devemos nos moldar às coisas deste mundo, não, mas devemos renovar a nossa mente. Então isso depende de mim e de você. Isso é uma escolha diária. Sei que tem pessoas que só a misericórdia do Senhor, né? Tem gente que só a graça do Senhor, e a gente respira fundo e conta até 10 e diz: Senhor, me dê graça, Senhor, me dê graça para conviver, né, para não responder, para não responder à mesma altura, porque você e eu
Nós não somos desse mundo, nós somos de Deus, nós pertencemos a Jesus. Então, nós precisamos entender que estamos aqui de passagem. E qual é o testemunho que você quer deixar quando você não estiver mais aqui? Eu quero deixar um bom testemunho de alguém que viveu para a glória de Deus, de alguém que fez uma aliança com Deus e que vive para a glória dele desde então. Isso só é possível quando nós decidimos viver os princípios bíblicos dia após dia. Decida honrar as pessoas, sabe? Eu vi esses dias, salvo engano, foi Camila Vieira falando que o respeito, qual é a diferença entre respeito e honra? A diferença entre respeito e honra é que o respeito, né, diz respeito a mim, é sobre eu tratar as pessoas com respeito. A honra diz respeito a outra pessoa. É sobre você honrar outra pessoa, reconhecer, né, o que aquela pessoa carrega, quem aquela pessoa é. Então, decida honrar a unção e a porção de Deus que está sobre a vida do próximo, porque a palavra do Senhor nos diz assim: a quem honra, honra. Então, se você quer ser honrado, aprenda a honrar quem veio antes de você. Aprenda a honrar a unção e a porção de Deus que está sobre a vida do seu irmão e da sua irmã. Eu sou Rafaela Karen e esse foi nosso momento com Deus. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas através da palavra de Deus. Abençoado seja seu dia, em nome de Jesus. Amém.